Está no ar o programa Acessibilidade em Pauta. Realização da equipe de comunicação da Coordenação de Acessibilidade Educacional, Física e Informacional da Universidade Federal de Juiz de Fora. Boa tarde! Começa agora o Acessibilidade em Pauta, informativo semanal produzido pela Coordenação de Acessibilidade Educacional, Física e Informacional da Universidade Federal de Juiz de Fora, na Rádio Web SEAD. E você confere nesta edição. KF organiza segundo Café com a KF. 21 de março foi o Dia Internacional da Síndrome de Down. Descubra algumas curiosidades sobre essa deficiência. Veja as vagas que foram abertas para pessoa com deficiência no portal JF Empregos. Acessibilidade em Pauta. Após o sucesso da primeira edição do Café com a KF, que aconteceu no final de 2014, a Coordenação de Acessibilidade começou os preparativos para a segunda edição do evento, que acontece na próxima quinta-feira, dia 26 de março, às 6 da tarde, no Anfiteatro da Reitoria. Assim como na primeira edição, o foco do Café com a KF é conhecer os alunos, servidores e professores com deficiência, propor melhorias e criar vínculos para futuras parcerias e trabalhos conjuntos. Além disso, é uma oportunidade de compartilhar histórias e criar laços de amizade. O objetivo da coordenação é reunir os antigos e novos alunos, servidores e professores com deficiência da UFJF. Dessa maneira, a KF possui maior efetividade em compreender os problemas de acessibilidade da universidade e criar métodos para possíveis soluções. Desde já, aguardamos a presença de todos. Acessibilidade em Pauta. No dia 21 de março é comemorado o Dia Internacional da Síndrome de Down. Visando quebrar alguns tabus, a Coordenação de Acessibilidade Educacional, Física e Informacional, KF, buscou alguns aspectos importantes para ser esclarecidos em relação a essa deficiência. Preste atenção no nosso top 10. Primeiro, síndrome de Down não é doença. A síndrome de Down ocorre quando, ao invés da pessoa nascer com 2 cópias do cromossomo 21, ela nasce com 3. Ou seja, um cromossomo número 21 a mais em todas as células. Isso é uma ocorrência genética e não uma doença. Por isso, não é necessário dizer que a síndrome de Down é uma doença ou que uma pessoa que tem síndrome de Down é doente. Segundo, as pessoas com síndrome de Down não são todas iguais. Apesar de indivíduos com síndrome de Down terem algumas semelhanças entre si, como olhos amendoados, baixo tônus muscular e deficiência intelectual, não são todos iguais. Por isso, devemos evitar mencioná-los como um grupo único e uniforme. Todas as pessoas, inclusive as pessoas com síndrome de Down, têm características únicas, tanto genéticas, herdadas de seus familiares, quanto culturais, sociais e educacionais. Terceiro, pessoas com síndrome de Down têm deficiência intelectual. Deficiência intelectual não é o mesmo que deficiência mental. Por isso, não é apropriado usar o termo deficiência mental para se referir às pessoas com síndrome de Down. Deficiência mental é um comprometimento de ordem psicológica. Quarto, as pessoas que têm síndrome de Down não são portadoras de síndrome de Down. Uma pessoa pode portar, carregar ou trazer uma carteira, um guarda-chuva ou até um vírus, mas não pode portar uma deficiência. A deficiência é uma característica inerente à pessoa, não é algo que se pode deixar em casa. Diante disso, o termo portador, tanto para a síndrome de Down quanto para outras deficiências, caiu em desuso. O mais adequado é dizer que a pessoa tem deficiência. Quinta, a pessoa é um indivíduo, ela não é uma deficiência. A pessoa vem sempre em primeiro lugar. Ter uma deficiência não é o que caracteriza o indivíduo. Por isso, é importante dizer quem é a pessoa para depois citar a deficiência. Por exemplo, o funcionário com síndrome de Down, um aluno com autismo ou a professora cega e assim por diante. Sexto, pessoas com síndrome de Down têm opinião. As pessoas com síndrome de Down estudam, trabalham e convivem com todos.
Esses indivíduos têm opinião e podem se expressar sobre assuntos que lhe dizem respeito. Em caso de entrevistas, procure falar com a própria pessoa com deficiência, não apenas com familiares, acompanhantes ou especialistas. 7. Pessoas com síndrome de Down não devem ser tratadas como coitadinhas. Ter uma deficiência é viver com algumas limitações. Isso não significa que pessoas com deficiência são coitadinhas. Pessoas com síndrome de Down se divertem, estudam, passeiam, trabalham, namoram e se tornam adultos como todo mundo. Nascer com uma deficiência não é uma tragédia, nem uma desgraça. É apenas uma das características da pessoa. 8. De perto, ninguém é normal. No mundo não existem os normais e os anormais. Todos são seres humanos de igual valor, com características diversas. Se precisar, use o termo pessoa sem deficiência e pessoa com deficiência. 9. Direito constitucional, a inclusão e cidadania. A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência foi aprovada no Brasil em 2008 como norma constitucional. Ela diz que cabe ao Estado e à sociedade buscar formas de garantir os direitos de todas as pessoas com deficiência em igualdade de condições com as demais. A Convenção é uma importante ferramenta de acesso à cidadania e precisa ser mais difundida entre as próprias pessoas com deficiência, juristas e a população em geral. 10. Por que a terminologia é importante? Referir-se de forma adequada à pessoa ou grupo de pessoas é importante para enfrentar preconceitos, estereótipos e promover igualdade. Prestou atenção nas dicas? Agora basta colocar tudo em prática. Acessibilidade em Pauta. Agora, vamos falar de mais coisa boa. Essa semana, o portal JF Empregos está cheio de vagas exclusivas para pessoa com deficiência. Isso mesmo, estão abertas mais de 244 vagas. Basta que a pessoa com deficiência veja se tem alguma que se encaixe ao seu perfil. Ramon, conta para o nosso ouvinte, como faz para se candidatar às vagas? Para participar da seleção de uma vaga, a pessoa com deficiência nem precisa sair de casa. Basta acessar o link www.jfempregos.com.br. Depois de acessar o link, basta se cadastrar e preencher o currículo. Depois do currículo pronto, é só se candidatar às vagas e participar do processo de seleção das empresas. Os salários são bons, inclusive alguns passam de R$ 1.700. Basta agora que o ouvinte se interesse e participe dos processos de seleção. Ouça algumas vagas que estão em aberto. Auxiliar de produção, 8 vagas. Auxiliar de cozinha, 3 vagas. Auxiliar de estoque, 6 vagas. Cobrador, 5 vagas. Operador de processo produtivo, 6 vagas. Tem muitas outras vagas. Basta que você fique atento ao portal JF Empregos e se candidate à vaga que combina com o seu perfil. Acessibilidade em Pauta. Bom, pessoal, nosso programa de hoje está chegando ao fim e nós não poderíamos deixar de convidar a todos a conhecerem a KF. Para todos que desejarem nos conhecer, nós funcionamos diariamente no 2º andar da Biblioteca Central, no prédio da Reitoria. Aproveite também para conhecer nosso trabalho e curta a gente no Facebook. Basta procurar KF/UFJF. Todos os dias temos novidade para vocês. Você ouviu no Acessibilidade em Pauta de hoje. Coordenação de Acessibilidade promove 2º Café com a KF na próxima quinta-feira, às 6 da tarde. 21 de março foi o Dia Internacional da Síndrome de Down. JF Empregos tem mais de 200 vagas para pessoas com deficiência. Acessibilidade em Pauta. Termina aqui o programa Acessibilidade em Pauta. Estaremos de volta na próxima segunda às 3 horas da tarde e com reprise aos sábados e domingo às 6 horas da tarde. Apresentação de Ramon Cesário e Thalisson Avardieiro. Supervisão técnica de Webert Brito. Produção da equipe de comunicação da Coordenação de Acessibilidade Educacional, Física e Informacional da Universidade Federal de Juiz de Fora. Tenham todos uma boa tarde e uma ótima semana. Boa tarde. Você ouviu o programa Acessibilidade em Pauta, um programa realizado pela equipe de comunicação da Coordenação de Acessibilidade Educacional, Física e Informacional da Universidade Federal de Juiz de Fora.
Ouça a reprise no sábado e no domingo, a partir das 6 da tarde.